Podcasts. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um o podcast que aborda espiritualidade para quem cansou. Para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. Velho, eu acho que tem gente que deve achar que a gente é drogado, que a gente toma uns psicotrópicos, tá ligado? Pra fazer. Caralho, certeza. Nós Se iam você tem ficar dúvida. profundamente decepcionados em descobrir que a gente não usa drogas, né? Não, exato, porque a gente é dois trouxa. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem, manda pergunta, manda sugestão de tema pra gente aí, que chega uma hora que a gente não sabe mais o que falar aqui. Manda e-mail no contato@ufim.xyz. Semana que vem vai ser legal, que a gente vai ter convidado aqui no programa. Eu não sei se vai entrar semana que vem ou na outra, mas vai ter Daqui a convidado. pouco. Daqui a Daqui a pouquinho pouco vai ser da hora. surpresa. Vai ouvindo essa pinóia aqui, que uma hora vai ficar da hora, vocês vão ver. Aí vocês não aguentam mais só eu e o Robin aqui, nós vamos trazer uma pessoa que é mais da hora que a gente. E contato@ufim.xyz. E cara, eu tenho Você hoje eu tenho, brotou alguma coisa aqui, mas eu não tem nada a ver com o tema do programa, nem com o que a gente fala. Com o tema do programa, só um detalhe para os queridos ouvintes, a gente começou a gravar sem tema, então... Ô galera, a gente teve um problema técnico aqui, mas a gente voltou, voltou aqui. É que vocês não viram que a gente parou, né? Então vocês devem estar achando esses dois caras tão realmente doidos, porque eles estavam falando do nada, de repente eles voltam assim, mas é que eu dei uma pausa na gravação aqui, aí a gente resolveu o problema de um dos microfones e voltou agora. Eu ia falar, muito louco, assim, que eu acordei, hoje a gente tá gravando isso num domingo, né? E eu tinha reuniões um domingo, né? Às vezes acontece. E aí eu acordei bem cedo por conta disso e fui na academia antes, assim. Aí depois da academia eu fui dar uma volta na Paulista. E aí já tava mó cheio, assim, porque tá sol, né? E já tava cheio, música, barulho, pra todo lado, assim, sabe? E aí eu comecei do nada a falar assim, nossa, não, porque isso aqui é insuportável. Não, o mundo tá perdido. Não sei o quê. Não, isso aqui é ridículo. Ah, isso aqui é legal, mas isso aqui é ridículo. E não sei o Não, isso quê. daqui tudo bem, isso daqui eu vou poupar porque isso daqui é legal, mas isso é ridículo. Não, cara, e eu comecei assim, totalmente na minha cabeça, assim, sabe? E aí eu comecei, não, nossa, e que tá tudo lascado, tamo ferrado, assim, não sei o que, não sei o que lá. Aí de repente eu tava andando assim, eu parei, eu falei, cara, que legal. Porque a gente saca de alguma forma, assim, se é que a gente saca alguma coisa, como a nossa mente funciona e a gente tem essa, de alguma forma, algum resquício de autorrealização, se é que isso existe. Só que a gente cai na cilada da realidade, do ego, o tempo todo, assim, e eu tava ali 100% egão, assim, andando e, nossa, não, porque eu sei o que, eu sei o que é certo e o que é errado, tá ligado? Eu sou o juiz, e eu andando, aí eu vi, assim, uma pessoa andando de bicicleta e saía da ciclovia, eu falava, ele acabou tudo, lascou tudo. Então destruíram a humanidade, não sei o que, não sei o que lá. E aí passava um cara vendendo um negócio e eu reclamava também. E quando a gente tá nesse estado, sem perceber, tudo a gente acha que tá causando esse estado que a gente tá, né? Esse estado interno, né, de inquietação.
a gente acha que são as coisas que estão proporcionando que esse estado fique desse jeito, porque a gente não enxerga a oscilação do nosso estado mental. A gente só enxerga o que a gente está sentindo, né? A gente experiencia o que a gente está sentindo e enxerga o mundo. Então, até o natural é a gente associar as coisas com o que a gente está experienciando internamente, né? E eu fiquei nessa tipo uns 20 minutos, uns 15 minutos, assim, mal-humorado. Parecia o Thiago antigo, assim. Aí, de repente, alguma coisa, eu nem sei o que. Enquanto a gente tava conversando aqui, essa lembrança brotou, assim. Aí eu, uau, que massa, né? Aí eu comecei a achar da hora que eu tava daquele jeito, assim. Eu falei, cara. E aí, voltando, aí eu já tava voltando, né? Que eu fui um caminho um pouco mais distante da minha casa e tava voltando. Aí eu já comecei a achar divertidas as mesmas coisas. Eu falei, caraca, velho, é muito fascinante isso. É. E a gente nem vê, a gente nem vê. E a gente nasce sem ter essa. Sem sacar isso. E é muito louco que a grande maioria das pessoas nasce e morre sem ter essa essa possibilidade de ter uma perspectiva diferente sobre a experiência desse mundo material aqui, sobre a nossa experiência da existência nessa interface aqui. E é por isso que vira e mexe, Robin e eu, a gente fala um pro outro que a gente é muito sortudo, cara. A Uhum. gente é muito sortudo de uma forma ou outra, porque experienciar a vida a partir desse lugar onde a gente, pelo menos de uma forma, ainda que rudimentar, saca a forma que nossa cabeça funciona, é muito diferente do que era antes, assim, né, cara. Nossa, total, total. E assim, a gente passa por isso o tempo todo, né? Eu no começo da semana, né? Lembra a gente Sim, tinha o sim. call lá com o pessoal, e eu tava completamente louco, porque eu tô fazendo uma modulação de microbiota, biota, sei lá, essas merda do intestino, assim. E eu tinha que comer só coisa crua por 3 dias, né, sem proteína nem nada. E eu não sei lá por que que eu faço essas coisas, mas e aí eu tava, meu, foi no primeiro dia, eu, tipo, cara, tava putaço, assim, né, tipo, puto, mas ao mesmo tempo rindo de mim mesmo, né, e tipo, meu, toda a experiência, foi muito louco, assim. E é legal passar por essas coisas entendendo como funciona, porque as pessoas sempre falam, beleza, então como que eu faço para controlar minha mente? Como eu faço para não ficar puto? Cara, não tem como fazer isso não existe, né? O legal de sacar isso é que, tipo, você saca qual é o pano de fundo e que é tudo as cores que estão pintadas em cima, né? Então você passa por todas as coisas, mas tem uma leveza e uma tranquilidade por trás, mesmo quando você tá puto, assim, você fica puto com leveza, como se fosse, né? Totalmente. E você tá sempre dando risada de você mesmo, cara. É uma coisa. Isso a gente não para de se levar a sério, assim, sabe? Aquele negócio sério em termos de sisudo, não em sério de tipo, puta, temos que fazer certas coisas ou não, né? E isso é muito libertador, né? Por isso que a gente acha que isso é tão relevante e por isso que a gente trabalha com empresas nisso também, né? Porque quando as pessoas começam a sacar isso, que trabalham num ambiente corporativo ou qualquer que seja, as pessoas não se levarem tão a sério e conseguirem, tipo, meu, levar as coisas com mais leveza, né? Porra, é demais, porque, cara, por que que você tem que sofrer, né? Por que que você no trabalho tem que ser uma merda, você tem que sofrer, você tem que. Por que que tudo não pode ser leve assim, né? Tipo, sei lá. E aí, enquanto você tava dando uma volta na Paulista, hoje de manhã eu peguei minha moto pra dar uma volta também, né? E é muito louco, É, né? Porque você vê assim, tipo, puta, domingão, dia livre, sem ter nada planejado, sem nada, você simplesmente vai vendo e vai vivendo e o dia vai passando e você fez um monte de coisa. A gente tá aqui agora gravando. Eu acho incrível que não tem mais
aquela pressão ou tipo: "Puta, eu vou ter que trabalhar no domingo, eu vou ter que fazer", cara, é tudo a mesma coisa, né. É tudo, sei lá. Cara, uma outra coisa aqui que eu estava refletindo enquanto você estava falando e estava me ocorrendo aqui, cara, não me lembro mais como é ser assim. Tem momentos, eu acho que em momentos isso ocorre, assim, mas são momentos bem pequenos, tipo esse passeio na Paulista, assim, tipo, Aham. mas eu não me lembro de ter uma experiência duradoura de Tiago achando que sabe alguma coisa, ou que algo é certo e errado, ou que algo é melhor que o outro, ou que algo é. Você entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, eu Sim, não. não, e não só isso, tipo, óbvio que tem, né, tem momentos, mas Sim, eles são muito rápidos esses momentos, assim, porque a gente logo que eles acontecem, a gente já vê o besterol todo que é. Sabe o que que eu acho que é muito louco? Porque as pessoas acabam achando isso um pouco estranho, assim, né, muito, era exatamente o que eu porque ia falar. porque a gente não tem tanto julgamento das coisas, né, tipo, a gente, ou melhor, a gente tem o julgamento, mas a gente sabe que é só uma opinião idiota que não é nada, então a gente não leva a sério essa opinião, né, então a gente não tem aquela vontade de ficar defendendo nossas vontades e nossos egos, e para convencer, eu acho que é mais para convencer os outros de que a gente está certo, ou para convencer os outros que essa é a maneira correta, ou para convencer os outros que esse é o jeito que tem que ser as coisas, né. Mas a gente tem a nossa opinião, a gente segue a nossa opinião, obviamente, porque alguma coisa a gente tem que seguir, né, a gente não está simplesmente flutuando no espaço, a gente está fazendo coisas, bem ou mal, dentro desse mundo relativo, dentro das Uhum. nossas vontades e opiniões, mas sem ter que passar o dia tentando convencer um monte de gente de que a gente está Não, certo, basicamente, não, né. cara, outra coisa, tem os grupos de amigos e tal, tem aqueles Uhum, amigos mais próximos, amigos que não são tão próximos, e sempre vem à tona aquelas discussões políticas, de uhum, aconteceu tal coisa, olha o que uhum. fizeram, de direita e de esquerda, né, tipo, sempre e cara, eu não consigo, tipo, eu não consigo nem me indignar, nem não indignar, é totalmente Aham, irrelevante pra mim isso, e mesmo existe um é óbvio que existe o ego, e óbvio que existe o aham. Thiago, óbvio, e eu falando isso, esse Thiago que existe aqui fala: "Isso é um absurdo". É, Dá é. é muito Sim, paradoxal. Mesmo sim. assim, não consigo, eu não consigo mais, assim, tipo: "Nossa, isso realmente, isso é um absurdo". Cara, e eu acho que o dia que a gente saca que isso é irrelevante, totalmente irrelevante, e pode ser que dê merda, pode ser que aconteça algo, pode ser que exista alguma coisa que seja melhor que a outra, pode ser, não é sobre isso que eu tô falando. Mas a capacidade de se indignar com essas coisas não existe mais, porque tudo que eu tenho, tudo que eu posso fazer é seguir, é viver, e se apegar ou se indignar ou se enfurecer com essas coisas, perde uma relevância, perde totalmente a relevância, e isso simplesmente não faz mais parte da minha realidade, e isso é muito louco, cara. Isso é uma É. parada muito louca, cara. Cara, você estava falando, eu lembrei, eu fiz uma palestra para um grupo na sexta-feira agora, e dentro dessa palestra falou um pouco sobre apego e era, putz, era pro mundo corporativo. Aliás, se vocês querem levar essa palestra para a empresa É, de vocês, entrem no CBO, na parte de empresas, tem lá uma palestra que é o Paradoxo do Sucesso, e eu estava falando da relação de apego e intenção, e tudo mais. E eu falei: "Bom, basicamente a gente trabalha melhor quando a gente está desapegado", enfim. E aí vem uma pergunta de
e quando não é apego, é necessidade, né, tipo, ou qual que é a diferença entre apego e necessidade? E eu falei, na verdade é a mesma coisa, né, não tem diferença, né, Nenhuma, necessidade. E nenhuma. eu até falei: "Você não vai gostar da minha resposta, mas não tem diferença entre apego e necessidade". E não é e quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente tem que viver desapegado, porque isso não existe, a gente vai se apegar às coisas sem nem perceber, né. Mas eu falei: "O grande lance é que o que a gente considera necessidade é um apego que a gente acha que nossa vida está em risco, né, então existe um apego, mas é um apego a esse personagem, né, que ele tem que viver, que ele tem que comer, que ele tem que fazer todas essas coisas. Mas é um apego, né, porque por que que esse personagem tem que continuar vivendo? De novo, de um modo relativo, a gente está vivo para continuar vivendo. Mas quando você olha de um lugar meio absoluto, é tipo, cara, você está apegado ao seu corpo e apegado à vida e essa experiência de vida, essa experiência que você chama vida. Você está apegado a ela. De novo, não estou falando que o segredo não é desapegar. Não estou falando, não estou julgando nada. Só estou falando que é um apego, né? Não, e outra, E cara, 90% das nossas necessidades, elas até mais talvez, elas não são de fato de coisas que vida ou morte? ameaçam a nossa Não. Mas mesmo as coisas que ameaçam vida e morte é uhum, apego, é apego à uhum, vida. óbvio, Você tá apegado a estar vivo. É esse que óbvio. é o lance. Se você desapegar de estar vivo, você está mais livre ainda. Não que você quer morrer. Essa que é a diferença. Não é, É eu como se desapeguei da vida, eu quero morrer. existisse é como se existisse uma linha clara entre vida e morte, né. Uhum. E não sei, não sei. Não, a gente não sabe. Exato, Então isso é é muito louco. é muito louco, né, porque uma coisa um pouco, para algumas pessoas até assustadora, né, até meio Total, blasfêmica, não sei, ou tipo: sim. "Puta, que cara, como assim?", né. Fala assim: "Puta, o cara deve estar com depressão então, porque ele está desapegado à vida". Não, não é uma As isso que é importante ressaltar, não é eu não gosto da minha vida, eu não curto minha vida e eu quero morrer. Não, é não. tipo, eu não tô apegado à vida, mas eu curto ela pra caramba, sabe. É tipo, é O mais desapego à vida não tem a ver com vontade de morrer. exato, é São isso. coisas completamente diferentes, sabe. Quando talvez a partir desse lugar de autorrealização, haja um desapego à vida, porque tudo passa a ser vida, inclusive a morte. Exato. Eh, não tem essa linha demarcada que foi inventada culturalmente, né, porque na nossa experiência a gente não tem como saber, o que se há algo, se não há algo, Mesmo se a na morte existe ou não, né, ninguém nunca exato, experimentou teve uma experiência de morrer. nem As de pessoas nascer, falam: exato, morri e voltei". Não, então você tá vivo, você não morreu, né, tipo, nem de e nascer, e ninguém assim. teve. E mesmo se você tem relatos, teve gente ou ouviu espíritos ou qualquer coisa que você acredite, né, sem julgar o que você acredita também, mas, assim, você como indivíduo, como o ponto de vista, nunca teve a experiência de morte, né. Não então como que a gente é muito louco que a gente conversa sobre uma coisa que só quem tá vivo pode falar sobre isso, mas ninguém nunca experimentou isso. E nascer a mesma coisa. "Ai, não, mas E eu já vi nascer é a mesma foto, coisa. eu já vi foto". Tudo bem, mas você em primeira pessoa, você não experienciou isso, você não tem relato, você não tem nada, É. nada. Você Ah, não você tem resquício, você não tem relato você tem, você não é. tem resquício interno, você não tem memória, você não nada. A E gente mesmo se compra uma tivesse memória, fotografia que a né. gente estava exato. Memória é a coisa que a gente mais fabrica o tempo todo, toda memória é fabricada inclusive. Toda a realidade É, é fabricada, então
Cara, que louco isso. Isso é louco. A gente fala 500 vezes a mesma coisa e cada vez é mais louco. É. Então eu acho muito louco isso, né, porque aí a gente começa a ver esse lance de necessidade, de apego, qualquer que seja, e não é que a gente decide, intelectualmente a desapegar das coisas, né, isso vai acontecendo de uma forma natural. E de novo, não é que a gente desapega de tudo, a gente tem momentos que a gente está apegado, tem momentos que a gente está desapegado, né. Sim, E quando eu falo apego, eu falo assim, é a gente acreditar que o nosso bem-estar depende de alguma coisa, né. Qualquer coisa que seja uma experiência, que seja uma coisa material, que seja uma uma pessoa experiência espiritual, que seja qualquer coisa. A gente achar que o nosso bem-estar depende de qualquer coisa é apego. E que é quando a gente não enxerga que a nossa natureza é bem-estar, né. Que a nossa natureza é bem-estar puro. É muito louco, né, tipo, porque tem o apego da galera espiritual, né, já que é um podcast sobre espiritualidade, né, tem super. gente que é muito apegado e acha que esse é o caminho certo, né, porque o lance é que ele é invisível e ele engana também, né, porque não é uma coisa Uhum. material, não é uma coisa tangível, é tipo, mas é um apego a uma certa evolução, né, é um apego a ser melhor, né, sendo que o que você é na essência não pode ser melhor porque ele já é tudo. É, ele já é bem-estar puro, então não tem melhor ou pior nesse ponto de vista, né. É muito louco isso, é muito louco, Não, porque e é tem completamente aquela contra-intuitivo. e tem aquela coisa de você as pessoas que entendo, esse é um programa de livre exploração. E a gente está livre explorando as coisas. As pessoas que acreditam em karma, por exemplo, né. Acreditar em karma implica acreditar da forma que muitas tradições colocam, implica acreditar em livre-arbítrio, né, como se você estivesse no controle das suas escolhas e atitudes, né, você personalidade, né, você ego. E aí as pessoas vivem uma vida como se elas estivessem, eh, dominando, assim, com rédeas curtas, o karma, praticando somente o bem para evoluírem e, sei lá, cada crença tem um motivo para o qual é importante evoluir. Mas o bem a partir do ponto de vista de quem? Você está fazendo bem a partir do ponto de vista de quem? Você Uhum. consegue garantir que o que é bom para você vai ser bom para 100% das pessoas que existem? É É. é chega a ser um pouco infantil isso, chega a ser um pouco, Não é eh infantil, é simplesmente uma falta de entendimento, né, cara. isso, chega a ser rudimentar, assim, né, Uhum. tipo, e eu vivi já assim, né, É sim, tipo, claro. é doido, E cara, é e doido. é muito louco, porque é aquele negócio de tipo: "Ah, o mundo dá voltas, você vai sofrer aquilo que", mas de novo, existe um apego ao bem-estar, e como o mundo tem que dar Uhum, essas voltas para você eventualmente voltar a ficar bem também, e alguma coisa tem que uhum, acontecer com o outro ou com qualquer coisa. Cara, isso é tudo uma fantasia, porque o bem-estar continua lá intacto e sendo a sua natureza. sim, Então, mesmo se karma for um fato da vida, né, vamos dizer que tudo que vai e volta, não sei o que, não sei o que lá, que seu bem-estar tem a ver com isso, né? E aí que é a chave. Porque, putz, karma, astrologia, espírito, qualquer coisa pode ou não existir. Ok, a gente não está aqui para discutir se essas coisas existem ou não.
O que a gente está para discutir é que por que você entrega o seu bem-estar para essas coisas, sendo que ele é seu, sempre foi e sempre vai ser. Mesmo você entregando ele, você vai viver sobre a ilusão de que você não está mais bem por causa daquilo, né? Porque no fundo, o que você é na essência vai estar bem, mas você vai criar uma ilusão de que você não está, através de karma e qualquer outra coisa, né? Então isso é muito louco, porque as pessoas, quando elas não entendem exatamente o que a gente está falando, elas vêm aqui para defender karma, defender astrologia, defender qualquer coisa, mas tipo, foda-se se essas coisas existem ou não. O que não existe, o que a gente fabrica, e só existe porque a gente fabrica quando existe, é a correlação dessas coisas com o nosso bem-estar, eu acho. Talvez esse Não, seja o totalmente. ponto Eu mais a fundo. botei no mudo, porque deve estar tendo algum jogo e tá um barulho, assim, de cornetas. Mas esse é exatamente o ponto. Quando a gente realiza, quando a gente tem esse lampejo de autorrealização, se as coisas são ou não, se elas existem ou não, é algo que ganha uma irrelevância enorme, enorme, assim. Porque uma vez que a gente uma vez que a nossa essência, que é felicidade pura, que é felicidade, dentro de um paradoxo meio que inexplicável, se reconhece novamente, pelo menos inexplicável para mim, né, eu Uhum. não tenho capacidade de explicar isso, mas quando a nossa essência se reconhece novamente, essas variáveis elas não têm importância nenhuma, cara, Sim. nenhuma. Porque a gente simplesmente tem acesso a isso 24 horas por dia e não necessariamente a gente experiencia esse acesso, É. mas a lembrança desse acesso e a lembrança de que isso está disponível 24 horas por dia se torna algo quase que permanente. E a partir dessa lembrança a experiência de vida ela é outra, completamente diferente, assim, e É, puta, é mágico, cara. é Sei porque lá. você para de querer mudar essas variáveis. Sim. Porque o jogo não é mais. Você percebe que o jogo não é mudar as variáveis. Você pode mudar se você quiser, você entra lá e muda, não muda, mas é por isso que é a transcendência das variáveis, é a transcendência da necessidade de mudar as variáveis para você ficar bem, né. Você ficar bem independente dessas variáveis. Você não assim, na verdade você sempre esteve bem, mas você para de entregar ou para de criar a ilusão de que você está mal por causa de variáveis, né, como todas essas, né. E aí isso que é muito difícil as pessoas sacarem. Porque se a gente for ter uma conversa no nível das variáveis, a gente nu nunca não vai ter saída dessa conversa, porque você está impondo um monte de coisas como verdades absolutas. A transcendência é você transcender esse jogo, transcender essa ideia, transcender essa ilusão de que as variáveis impactam no bem-estar, né. E mesmo assim, a gente vai ter dias que vai estar andando na Paulista achando que o mundo inteiro está errado. É só isso, cara. Não tenho mais absolutamente nada para acrescentar. E só te convidar a fazer o nosso programa de entendimento da mente autoguiado, lá no cbo.digital, vai em programas, entra lá em programa de entendimento da mente autoguiado, é de graça. E é algo que pode, de alguma forma, transformar a nossa vida, assim, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, contato@ufim.xyz. Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.